Igreja Missionária Fogo do Espírito Santo, Monte das Oliveiras, que a paz do Senhor Jesus seja concebida a toda a igreja. Mais um momento muito feliz e muito oportuno, igreja, estamos aqui para fazer mais um momento tão feliz com Jesus e levar o Senhor Jesus para que tudo seja gratificado e encha sua casa do poder de Jesus, porque quando você leva a palavra de Deus para dentro do seu lar, para dentro do seu carro, para o seu caminhão, para a sua moto, para o descanso da sua vida, você está levando também Deus para dentro da sua casa, para Ele estar perto de você. Ô pastor, mas se eu não levar? Se você não levar, muitas vezes você leva uma bebida, você leva uma droga, você leva uma coisa que não faz parte do poder do Espírito Santo. Isso é taxativo, isso é de cada um de nós. O que eu estou falando se refere a você trazer Deus para dentro da sua casa e viver com Ele. Amém, igreja? E peço também, esclarecidamente, com amor, com respeito, com reverência, que todos assinem esse like, assinem esse canal, dê uma assinada, que é para que os demais também se favoreça dessa palavra, desse amor, dessa dignidade tão linda de cada um de nós, pela palavra de Jesus. Igreja, hoje nós vamos vir com uma palavra muito bacana. Essa palavra está no livro do salmista Davi, onde ele fala a voz de Deus. Ele fala da voz de Deus. E a voz de Deus, ela é muito importante. Vamos saber direitinho o que é que ele quer dizer com isso? Vamos lá. O salmista Davi, de número 29, primeiro ele disse a voz de Deus na tempestade. Muitas pessoas na tempestade clamaram pela voz de Deus, como Jonas, Moisés, Eliseu, Naamã, tudo clamaram pela voz de Deus. Nós também clamamos pela voz de Deus, porque só Deus é vivo, igreja. Só Deus vê tudo. Antes de tudo, Deus vê. E aquilo que Ele vê, Ele espera até onde a gente pode ter força. E muitas vezes Ele não socorre, igreja, porque a gente passa a ser uma pessoa querendo ter o seu próprio poder de defesa. E a gente não tem o nosso próprio poder de defesa total da nossa vida. O poder da nossa vida é limitado, ilimitado, ilimitado. Só Deus tem poder para alcançar nossas limitações e dar resgate da nossa alma, da nossa vida, do nosso corpo, sabe? Então, antes de tudo, a gente temos que estar prevenido, em nome de Jesus. Quando a gente entra dentro de uma água remota, uma água que a gente sabe que é uma decisão fatal, porque a gente é cheio de defeito, a gente é cheio de problema. De repente a gente pode ter um movimento do nosso corpo parado e sentir forte dor, e dali a gente deixar de existir. Então tem que ter a mão de Jesus para nos segurar. Antes de tudo, quando a gente vamos entrar em uma água, para nós fazer do nosso corpo uma flutuação, uma natação, a gente precisa, antes disso, entregar nosso corpo a Deus, nossa vida a Deus, porque é como uma decisão fatal, sabe? Há muitas coisas que a gente decide fazer por conta própria, mas sabemos que o prejuízo é remoto, é fatal. Vamos ler. Tributai ao Senhor, Filho de Deus. Tributai ao Senhor, Filho de Deus. Quer dizer, quem é filho de Deus tem que tributar, tem que doar, tem que dar com amor. É um tributo para que as coisas de Deus também ela seja
aprimorada na terra. Uma boa igreja, um bom som, cadeiras boas, um bom piso, uma boa palavra. Ali Deus operar milagre para aquele povo. Isso é muito importante, sabe, igreja? Esse momento é muito importante, como Davi falou isso. Tributai ao Senhor glória devida ao seu nome. Tributai ao Senhor na beleza da santidade. Ouvi-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja, ó Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, e ele os faz saltar como um bezerro. O Líbano é o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às rocas e desnuda os bosques. No seu tempo, tudo diz glória. O Senhor resiste aos dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Então, igreja, veja, são muitas coisas muito bacanas, muito bonitas, que Deus sempre, a palavra é seu povo, sempre Ele fala seu povo. Então, quando você passa a ser o povo de Deus, você passa a ter bênçãos alcançadas de Jesus como o povo dele, entendeu? Então tudo está na mão do Senhor, tudo faz parte da santidade de Jesus, e é uma das coisas que a gente mais busca, é a santidade do nosso Pai. Vamos também ler lá no salmista Davi, de número 38, primeiro diz assim: o arrependimento do pecador, não é? Não me repreendas, Senhor, na tua ira, e nem me castigues no teu furor, né? Ele assim: cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão, né, recaia sobre mim. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado, pois já se ele vão acima de minha cabeça as minhas iniquidades. É como fardos pesados, exercem as minhas forças e tornam-se infectas, e
purulentas, as minhas chagas, por causa da minha loucura. Sinto-me, escravo de todas as coisas. Ó Senhor Deus. Então, meu Deus, quando a gente sente escravo, a gente sente triste. Como ele disse aqui, sobremodo, habito, ando de luto no dia todo. Ardem em mim os lombos, não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado, dou gemido por efeito do dessossego do meu coração. Então, você vê que Davi, ele passou muitos problemas na vida dele, terrível, igreja. Problemas muito dolorosos, os dessossego de coração. Você fica agoniado, você não tem ninguém por você, você tinha tudo. O homem querido, o homem mais querido do caminho de Jesus, segundo o coração de Deus. E ele começou, igreja, fazer coisas terríveis, fazer coisas que não agradavam mais a Deus. E aí ele passou a sofrer tudo isso. E aí, por isso que tem essas palavras que ele diz: arde em mim os lombos, e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado de gemidos, por efeito, do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos, todos a minha ansiedade não te é oculta. Bate em mim, excitando o coração, falta em mim as forças e a luz dos meus olhos, essa mesma já não está comigo. Então, igreja, Davi se sentiu cego, se acabando, foi morrendo. É terrível, né, igreja? Então nós não devemos também. A gente lê a Bíblia, a gente sabe que tudo está acontecendo, que tudo vai acontecer, igreja. Então daqui para frente, deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer. Deus é o poder da nossa vida. Daqui para frente nós vamos ter muitas vitórias. Mas para nós ter vitória, igreja, nós temos que seguir a Jesus. Nós temos que ouvir, aprender, praticar e seguir, se converter totalmente para Jesus. Para que a gente não siga os destinos de muitos profetas, de muitos reis. Eles acharam que podiam fazer o que quiserem, o que quisessem. Mas para Jesus, é o que Ele quer, é o que agrada a Ele. E que todos na presença e na gloriosa graça do Senhor, nosso Deus, e que seja dias de grandeza, de prosperidade e de misericórdia. E que todos descansem na graça poderosa de Jesus. E que cada um que ouvir estas palavras, guarde, se apegue, tenha fé em Deus, não desista, porque vocês vão receber o seu galardão, coisa mais linda do mundo. E eu vou ouvir vocês todos dizer que Deus abençoe cada um de vocês. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém?